Olá, boa tarde. Vamos começar agora mais uma entrevista coletiva ao vivo aqui no Palácio Campo das Princesas com os secretários de Saúde do Estado de Pernambuco, André Longo, e do Recife, Jailson Correia. Temos hoje a participação da intérprete de Libras, Sueli Santos. Como costumamos fazer, vamos abrir essa programação de hoje com a fala do secretário André Longo, que vai trazer as informações referentes ao boletim de saúde de hoje. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sueli. Boa tarde aqui ao companheiro de bancada, doutor Jailson. Boa tarde a todas e todos. Nessa quarta-feira, nós confirmamos mais 390 casos da Covid-19 em Pernambuco. Assim, já são 3.298 casos confirmados. Importante destacar, esse maior número de casos confirmados foi motivado, além da progressão da doença, estamos em franca curva de aceleração, também pelo grande trabalho de processamento que vem sendo feito por nosso Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN. Aqui eu queria dar a palavra de reconhecimento, pelo trabalho realizado. Ontem foi um feriado, a gente bateu o recorde de processamento, do nosso Laboratório Central num feriado, mostrando que as pessoas estão amplamente dedicadas a ampliar a nossa capacidade de testagem. Tem sido assim sábado, domingo e feriados, a dedicação plena do nosso laboratório central, que a gente precisa reconhecer. Então nós, isso até dificulta um pouco a comparação, de números, porque certamente alguns laboratórios centrais por aí não trabalharam, plenamente, nesse final de semana. E aí aparece, por exemplo, Pernambuco hoje com um número de 390 novos casos confirmados. Aí você vai comparar com outros estados, depende, tem que ver qual foi a efetiva testagem que fez no feriado. Porque isso influencia certamente nos números que estão sendo apresentados hoje para o Brasil inteiro. A gente tem observado que quando chega no final de semana, Pernambuco não para, por exemplo, outros estados diminuem sua capacidade de testagem, e isso influencia, na velocidade do crescimento da epidemia. Capacidade de testagem e efetiva testagem todos os dias dificulta, já que estão em ritmos diferentes, dificulta eventuais comparações com outros estados. Portanto, mais uma vez, eu gostaria de publicamente externar meu orgulho, minha gratidão a todos que fazem o LACEN de Pernambuco por estarem juntos nessa jornada para ampliar a capacidade de testagem de Pernambuco todos os dias, demonstrando esse compromisso. Então, do total de casos confirmados até agora, 2.367 casos estão em isolamento domiciliar e 544 pacientes encontram-se internados, sendo 139 em UTIs e 405 em leitos de enfermaria. Mais uma vez, ressaltamos que esse número diz respeito apenas aos casos já confirmados da Covid-19 que encontram-se internados. Mas os leitos que abrimos, eles estão recebendo pacientes também suspeitos da Covid-19, tanto em UTIs quanto em enfermarias, o que precisa ser considerado quando nós informamos as taxas de ocupação desses leitos. Muitos desses pacientes ainda aguardam confirmação laboratorial para a Covid-19 ou mesmo são acometidos por outros tipos de vírus ou pneumonias e que precisam de leito de UTI e assim estão sobre esta salvaguarda dos novos leitos que foram criados aqui em Pernambuco nesse esforço concentrado desses últimos 40 dias. Também foram confirmadas, infelizmente, nesta quarta, 22 novas mortes, sendo 14 homens e 8 mulheres, com idades entre 44 e 94 anos. Essas pessoas faleceram entre os dias 16 e 21 de abril. 5 apresentavam doenças pré-existentes. As demais estão em investigação pelos municípios ou não tinham ainda relatos de comorbidades associadas em suas fichas de notificação.
Com relação à testagem dos profissionais de saúde, compromisso nosso, do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, entre aqueles que tinham sintomas de gripe, nós já tivemos 2.420 notificações e até esse momento 1.193 casos foram confirmados. Esses profissionais encontram-se afastados e 726 desses casos foram descartados. Reforço que Pernambuco foi o primeiro estado a ter um protocolo de testagem e de afastamento profissional, né, para que a gente possa, respeitando os profissionais, podendo testá-los, né, afastá-los e readmiti-los, né, reintegrá-los à força de trabalho com segurança para eles e para os pacientes que são atendidos por eles. Por fim, ressalto que alcançamos hoje a marca de 673 leitos abertos para receber os pacientes com síndrome respiratória aguda, portanto, casos suspeitos e confirmados da Covid-19. Destes já são 327 leitos de UTI, ou seja, em 35 dias, nós ampliamos mais do que 30% o número de leitos de UTI em Pernambuco. E a determinação é de continuar trabalhando, né, essa é uma determinação do nosso governador Paulo Câmara para que a gente continue ampliando nossa capacidade de atendimento. Nós temos uma projeção de chegar até o final do mês a 400 leitos de UTI abertos em nosso estado. Mas sempre dizendo que é preciso continuar fazendo o esforço do isolamento social, né, ajuda muito ao nosso estado, que a população ela só saia de casa quando for imprescindível fazê-lo. A gente precisa manter o isolamento social e o ideal seria que a gente pudesse ampliá-lo. Se hoje estamos com uma média de ocupação de 89%, sendo 98% nos leitos de UTI, caso os pernambucanos não se conscientizem ainda mais, essa situação poderá ainda se tornar mais grave, mais crítica, e é isso que a gente precisa conclamar a todos para que a gente possa evitar. Então é preciso sempre lembrar que aquilo que ocorrerá daqui a 15 dias é fruto, em muito, do comportamento das pessoas nos dias de hoje. Então é preciso que todo mundo tenha consciência de que a gente não pode suportar, e nenhum sistema do mundo suportou, que todos adoeçam ao mesmo tempo. Então é preciso lembrar, né, dessa situação de que, com todos adoecendo ao mesmo tempo, a partir daquela curva mais íngreme, né, de aceleração epidêmica, nós teremos grandes dificuldades no nosso sistema de saúde. Então a gente quer reforçar que todos possam ser agentes de proteção ficando em casa. Doutor Jailson, para suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, doutor André Longo. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sueli. Acho que hoje o grande destaque a fazer, em cima das informações que já foram aqui destacadas pelo doutor André, diz respeito ao início antecipado de funcionamento daquele que é o maior hospital jamais construído pela Prefeitura do Recife. Um antigo galpão, 8.000 metros quadrados de área construída, foi em 27 dias preparado com obras físicas, obras de alvenaria, algumas obras de redes de gases, instalação de equipamentos, materiais temporários e provisórios para essa construção, que fazem com que a partir de agora e paulatinamente a gente possa ter até 420 leitos à disposição desse esforço que é do Recife, que é do estado de Pernambuco, que é de vários municípios pernambucanos, de todos os municípios pernambucanos, cada um buscando fazer a sua parte. E foi muito emocionante hoje lá nesse hospital, doutor André, saber que já hoje está aberto para receber os primeiros 20 pacientes de UTI e 30 pacientes de enfermaria, para que a gente possa, neste que é um limite muito tênue, muito crítico, de ocupação de leitos de UTI, que a gente aqui em Recife também possa contribuir para esse esforço grande que está sendo feito pelo Estado
na disponibilidade de novos leitos com respiradores, monitores, equipes treinadas para atender pacientes com suspeita de Covid-19, portanto, síndrome respiratória aguda grave. Então, esse é o grande destaque do dia, né, que a gente gostaria de reiterar aqui. O prefeito Geraldo Júlio, nesta manhã, fez esse anúncio, né? Essa previsão de abertura estava feita para a próxima segunda-feira, mas a antecipação das providências nos ajudou a poder, hoje, já começar a operação desse hospital. Então, este que é o 5º hospital de campanha da Prefeitura do Recife, nesse esforço que tem como meta, até o final do mês de abril, deixar concluída a estruturação de 7 hospitais de campanha, cerca de 1.200 leitos, sendo desses 400 leitos aproximadamente de UTI. Dito isso, acho que do ponto de vista de serviço, né, os dados epidemiológicos aqui, hoje a gente pode dispor dos dados do Recife. Recife chega à marca de 1.904 casos já confirmados e 123 óbitos, 123 famílias que perderam seus entes queridos para esta que é a maior crise sanitária da história recente da humanidade, e aqui expressa nesses números no estado e na cidade do Recife. Neste caso, a gente tem que destacar, além do esforço de provimento de mais leitos e mais leitos de UTI, aquilo que tem sido a recomendação recorrente nesta mesa, nessa bancada, nestas coletivas de imprensa, que é a necessidade de manutenção das medidas de isolamento e distanciamento social. Nós temos sido frequentemente perguntados sobre essas medidas e, mais uma vez, importante frisar que essas medidas já têm salvo muitas vidas. Se não fosse pelas medidas de distanciamento, estaríamos hoje visualizando uma situação muito pior, muito mais complexa, muito mais crítica. Há exemplo, inclusive, do que já aconteceu em algumas cidades brasileiras e do que já aconteceu em outros países. Então, a gente reitera, né, reforça aqui esse sinal, e se Sueli me permitir, tentar fazer aqui também, na linguagem de Libras, dizer: fique em casa. Muito bem, vamos às perguntas. A primeira pergunta de hoje é de Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM. Quais investimentos e colaborações financeiras que o Estado tem enviado à Petrolina? Até então, o que sabemos são os investimentos municipais. A testagem ainda é muito tímida, mesmo com a aquisição pela Prefeitura dos testes rápidos. Foram recebidos, desde a semana passada, 2.500 testes e até agora nem 50 testes foram feitos. Há alguma orientação aos municípios para que essa testagem seja ampliada com mais agilidade, para que se tenha uma noção mais real da contaminação na cidade? Bom, nós temos buscado apoiar, né, todas as regiões do estado. Nós estamos trabalhando na perspectiva de ampliação de leitos na região da 4ª macro-região, cuja sede é Petrolina. Já foi determinada a organização social que cuida da UPAE de Petrolina para que ela avance no sentido de se tornar uma área de referência para a Covid-19. Então, hoje a gente já tem lá funcionando um conjunto de leitos na UPAE. Nós também fizemos a contratualização da rede privada lá de Petrolina. Então, Petrolina hoje já conta com mais 5 leitos de UTI no Hospital Neurocárdio, contratualizados para pacientes do Sistema Único de Saúde, que porventura precisem. Nós sabemos que a Prefeitura também fez investimentos e a gente agradece e reconhece isso, com a abertura de 8 leitos de UTI junto ao Hospital de Urgências e Traumas. Durante o final de semana, na última sexta-feira, nós fizemos uma videoconferência com a Univasf em Petrolina, que é responsável com o reitor da Univasf, com sua equipe lá, inclusive médicos, e com a secretária municipal de saúde e o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, para tratar das estratégias para a montagem do hospital de campanha
que será erguido lá junto ao Hospital de Urgências e Trauma. Então nós estamos alinhando, né, esse hospital, ele deverá ter 100 novos leitos, que se somarão a outros 100 que a gente espera ter na UPAE, né, de Petrolina. Além dos leitos privados, nós estamos negociando, já concretizamos com o Neurocárdio e estamos em negociação com o Memorial de Petrolina, o Hospital Memorial Petrolina, para que também tenha leitos à disposição para a Covid-19. Além disso, nós estamos fazendo investimentos na região do Araripe, fizemos investimentos na região de Salgueiro, estamos fazendo investimentos na região do Araripe, com a organização filantrópica das Medianeiras da Paz, que deverá ter ali um conjunto de 50 leitos também dedicados à Covid-19, além de investimentos no Hospital Regional de Ouricuri, para que a gente possa garantir ali naquela 4ª macro-região de saúde uma assistência regionalizada, né, que possa dar conta do enfrentamento da Covid-19. É fato que nesse primeiro momento o foco maior é na região metropolitana, por conta de ser o epicentro da epidemia. Petrolina hoje tem 12 casos confirmados, a 8ª região de saúde tem 13 casos confirmados, a macro-região como um todo não chega a 50 casos confirmados, mas é alvo de nossa atenção, sim. Nós estamos preocupados com todo o estado e temos um projeto, né, no nosso plano de contingência que dá conta de todos esses esforços. Então nós estamos investindo, estamos discutindo inclusive como vamos fazer em relação a essa assistência, né, cuja sede está em Petrolina, mas tem também importância outras cidades ali daquela região. Vamos seguir aqui para a segunda pergunta. Adriana Vitor, TV Jornal. A capacidade de atendimento da rede pública, mesmo com as ampliações realizadas, parece ser sempre menor do que a necessidade de atendimento dos casos de Covid-19. Pernambuco trabalha com risco real de colapso e tem data estimada para isso? Em caso afirmativo, há perspectiva de abertura de novos leitos? Bom, ontem nós fizemos questão de dizer que nesse momento, né, nós temos uma situação crítica, é verdade, né? Hoje o dado é de 98% de ocupação de leitos de UTI, 89% de ocupação de todos os leitos, mas é fato também que o nosso poder de reação, ele existe e ele está acontecendo todos os dias. Então hoje, o Dr. Jailson estava aqui anunciando leitos aqui que serão regulados pelo Estado, novos leitos. A gente está numa expectativa de que até o final do dia a gente coloque em operação mais outros leitos na rede estadual. Então isso tudo tem tido de um dinamismo muito grande, e falar de colapso agora parece ser precoce, porque Pernambuco tem força de reação. Nós estamos, por exemplo, esperando novos respiradores para colocar, quer dizer, ainda estamos com 20% da capacidade de leitos do UTI apenas do Hospital Alfa. Com equipamentos a gente coloca muito mais leito lá em funcionamento. Então o dinamismo é a doença, né, chegando todos os dias nas nossas unidades, a nossa capacidade de resposta nessas unidades, mas também esta luta contínua pela abertura de novos leitos, que é o que a gente tem feito todos os dias, Estado, Prefeitura, agora aguardando também que outros municípios possam abrir leitos na região metropolitana, leitos que foram prometidos em Paulista, em Olinda, em Jaboatão dos Guararapes. Nós precisamos que esses leitos se transformem em realidade também, como estão se transformando os do Recife, como estão se transformando os do Estado, como eu acabei de citar leitos lá na região de Petrolina, mas aqui na região metropolitana, eu faço um apelo a todos os prefeitos que compõem a região metropolitana, para além do esforço que está sendo feito gigantesco pela Prefeitura do Recife, para que a gente transforme em efetivos leitos à disposição dos munícipes da região metropolitana, né, esse esforço. O anúncio foi feito, nós precisamos transformar em realidade. Queremos os leitos, né, porque nesse momento nós estamos precisando já deles. Então é preciso que comecem a aparecer os leitos prometidos pelos prefeitos da região metropolitana também.
todos juntos, e aqui não é uma cobrança meramente política, é uma cobrança da necessidade que já se faz presente e que nós precisamos que todos acelerem seus projetos, todos precisam acelerar seus projetos para transformar isso em efetiva assistência para salvar vidas. Nesse momento, o foco total é na ampliação desses leitos. Nós nos comprometemos com pelo menos 100 novos leitos até o final do mês. A gente está falando aí de 9 dias, né? 8 dias praticamente. Então, todo dia a gente está na luta para abrir novos leitos. Estamos acionando hoje, só para se ter uma ideia dessa luta, né? A nossa Procuradoria-Geral do Estado, por determinação do governador Paulo Câmara, está acionando a empresa Intermed. O Ministério da Saúde, ele deu uma carta colocando que Pernambuco tem razão no sentido de buscar esses respiradores, porque a ação do Ministério em relação a esses respiradores, em relação à empresa, é posterior à compra que Pernambuco fez. Então o Ministério nos deu uma carta dizendo que informou, inclusive, a empresa que deveria atender Pernambuco também. Então a empresa já está em descumprimento contratual, porque deveria ter entregue os respiradores até segunda-feira. Então nós resolvemos, a partir de uma decisão do governador, acionar a empresa, responsabilizando-a pelo fato do atraso na entrega desses equipamentos que são essenciais, já deviam estar de posse do Estado, para que a gente já pudesse ter aberto novos leitos à disposição da população. Então, diante disso, resolvemos acionar a empresa que está em descumprimento contratual. Doutor Jailson, quer acrescentar algo sobre isso? Já foi dito, acho que na resposta anterior a gente já trouxe esse tema, e que acho que a premissa fundamental é a seguinte: enquanto há capacidade de resposta rápida na implantação de novos leitos de enfermaria e principalmente leitos de UTI, nós estamos naquele passo ali, para e passo, caminhando junto com o crescimento do número de casos e, portanto, conseguindo atender a demanda crescente que tem sido colocada entre nós. Então, é fundamental que para isso continue acontecendo, que toda a mobilização que foi feita aqui, descrita pelo secretário André Longo, seja seguida, seja cumprida e seja acelerada. E, por outro lado, novamente a gente insiste, as medidas de isolamento social são uma única forma de fazer com que este número de casos não cresça ainda mais rápido. Então, é preciso essa equação para que ela não gere colapso. Ela precisa, de um lado, medidas ainda mais fortes de isolamento social e distanciamento, do outro lado, a criação e geração de novos leitos. Enquanto houver capacidade de resposta, nós estamos aí nessa corrida de forma adequada. Lembrando, e aí acho que vou tomar, Evaristo, a oportunidade para fazer um esclarecimento. Toda vez que se fala de ocupação de leitos, especificamente leitos de Covid-19, é muito importante que o Estado de Pernambuco, que tem a capacidade de enxergar os leitos administrados pelo próprio Estado, contratualizados da rede privada, da rede filantrópica, os leitos que são contratualizados e disponibilizados pelos municípios todos do Estado, os leitos, enfim, à medida que vão sendo criados, só o Estado, através da Central de Regulação, consegue enxergar e consegue dar um dado real da disponibilidade e da taxa de ocupação dos leitos. Então, o que o Recife tem feito a partir deste momento é colocar à disposição o dado transparente de quantos leitos têm sido abertos e qual é a ocupação destes leitos abertos. Mas quem tem a condição de falar no contexto mais amplo sobre os leitos e a ocupação dos leitos é o Estado de Pernambuco, a partir do fato de que tem como enxergar toda a rede. Vamos agora à pergunta de Cíntia Leite, do Jornal do Comércio. Com taxa de ocupação de leitos em criticidade e pensando num cenário de termos mais pacientes graves do que UTIs disponíveis, quais os critérios do Estado de admissão para nortear decisões na seleção de pacientes para ocupar vagas? Bom, eu queria inicialmente, até para complementar a questão anterior, porque acaba entrando nessa questão que Cíntia coloca também, que é o fato de nós
termos visitado hoje o Hospital Armindo Moura, junto com o governador. Nós fizemos uma visita e também queremos anunciar, acho que eu não tinha anunciado antes porque o governador ia fazer esse anúncio, mas nós visitamos e estamos contratualizando lá 84 novos leitos, dos quais 20 são de UTI. Agora, nessa sexta-feira, de amanhã para sexta-feira, já estarão disponíveis 10 novos leitos de UTI e mais 20 leitos de enfermaria. Então a gente já tem aí dos 84 até sexta-feira, num esforço grande que nós estamos fazendo aí junto com a instituição filantrópica lá, disponibilizando mais 30 leitos no município de Moreno, Armindo Moura, mas vai compor aqui esse esforço da nossa metropolitana, para esse atendimento. Para isso que Jailson colocou, nós também estaremos colocando em operação no dia de amanhã, já está funcionando parcialmente, também a nova central de regulação do Estado, com mais 130 profissionais que foram contratados para fazer esse grande esforço regulatório, diante dessas dificuldades. Veja, nós trabalhamos com a perspectiva e sabemos dos dilemas bioéticos que podem envolver uma situação de catástrofe. Mas, nesse momento, ainda estamos trabalhando com a perspectiva, que é a melhor perspectiva, de dar assistência a todos, dentro daquela capacidade que hoje existe. Então, nós não temos e esperamos que o Ministério da Saúde, que o Conselho Federal de Medicina, ele possa trazer diretrizes. Já existem diretrizes gerais, a gente não vai utilizar critérios como a gente viu em outros países, critério de idade, a gente não se coaduna com esse tipo de critério meramente por faixa etária, para fazer escolha. Acho que a gente precisa avançar diante de um protocolo, e o ideal é que esse tipo de discussão ele se trave no âmbito nacional, federativo, porque muito antes desse problema chegar e ser um problema de Pernambuco, ele é um problema do Brasil, ele é um problema nacional, exige posição do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, de todas as entidades representativas nacionais, tanto do ponto de vista da assistência puramente, mas também das entidades que cuidam dos aspectos bioéticos e legais no âmbito do nosso país. Vamos agora à pergunta de Elton Ponce, do JC Online. Se os respiradores ou parte deles, na lista dos 100 anunciados ontem, não chegarem nos próximos dias, como o Estado planeja a aquisição de outros desses equipamentos para pacientes que deles precisarão nesta fase de aceleração da curva? Bom, a gente tem falado nós temos falado sobre isso praticamente todos os dias aqui. Acabei de me referir a uma situação relativa à questão dos respiradores. Nós estamos acionando a empresa. Nós temos outras compras com prazos para serem entregues. A gente espera que essas entregas possam ser efetivadas, inclusive de compras internacionais. Algumas compras foram feitas pelo Consórcio do Nordeste, que também estão com prazos para entrega. Nós temos um conjunto de respiradores que foi adquirido também pelo Ministério da Saúde, que o nosso governador Paulo Câmara já fez ver ao ministro que precisam ser antecipadas. Pernambuco tem hoje um conjunto de estruturas desenhadas, muitas delas já reais, como o Hospital Alfa, como o Brits de Albuquerque, que, tendo os equipamentos, se transformam rapidamente em assistência e uma assistência mais adequada àquelas pessoas que estão procurando as nossas unidades de emergência. Então, nós estamos muito focados, para que a gente para que a gente possa receber esses equipamentos, e prestar a melhor assistência possível aos pacientes que procuram as nossas unidades. Pergunta de Arthur Ferraz, Folha de Pernambuco. Sobre a aquisição e distribuição de EPIs na rede de saúde, como está a situação? Há relatos de falta de equipamentos em algumas unidades
está havendo dificuldades na aquisição desses materiais? Qual o andamento dessas aquisições? Bom, Pernambuco tem feito aquisições de equipamentos de proteção individual todos os dias, né, dentro das oportunidades que chegam, tanto em compras nacionais quanto em compras internacionais. Então nós temos já a distribuição de mais de 9 milhões de unidades de equipamento de proteção individual. Tem chegado também, e essa semana mesmo, chegou mais uma remessa do Ministério da Saúde, que está também compondo esse esforço de reposição de estoques para as unidades, né, e parte desses equipamentos de proteção individual, eles inclusive vêm destinados ao laboratório central, ora vêm destinado aos municípios. Então a gente precisa estar compondo esses estoques todos os dias, na perspectiva de que a gente tenha condição de dar segurança aos profissionais de saúde que estão atuando na ponta, na linha de frente. Então esse é um compromisso nosso, do governo do estado, né, com a segurança profissional, com a distribuição de equipamentos de proteção individual adequados. É preciso também que não haja nenhum tipo de utilização inadequada, né, desses equipamentos. A gente precisa resguardar a utilização de todos eles para os procedimentos mais adequados dentro das normas da vigilância sanitária. Então esse é um compromisso grande do governo de Pernambuco. Então hoje nós temos alguma dificuldade, né, relativa a capote, a gente já se referiu a isso ontem, mas as unidades estão abastecidas. Hoje talvez o item que mais esteja dando dificuldade, e não é só em Pernambuco, é uma dificuldade nacional, né, a aquisição desses capotes, por conta daquela questão que eu já me referia ontem, que é a questão da gramatura. Você não está conseguindo os capotes de melhor qualidade, né? Então tem muita oferta de capote com baixa qualidade. A gente está tendo que fazer um rigoroso controle de qualidade para a aquisição disso, para que a gente não compre um produto que não tenha a especificação técnica necessária para proteger o profissional. Então a gente também precisa ter esse cuidado com o controle de qualidade na hora da compra, né, para que a gente possa garantir a efetividade da proteção, né, lembrando que é preciso que você tenha, né, um trabalho muito forte no treinamento desses profissionais também para a utilização desses equipamentos de proteção individual, tanto na paramentação quanto na desparamentação, para que a gente possa garantir a sua segurança. Doutor Jailson, quer fazer algum comentário sobre EPIs só, na talvez, rede? só acrescentar, dizendo que o esforço do Estado também é o esforço do Recife. O prefeito Geraldo Júlio ontem anunciava a aquisição ao todo de 3 milhões de itens, né, que garante aí 3 meses de enfrentamento à pandemia, começando em abril, então até o final deste semestre, do ponto de vista dos estoques em Recife, estão abastecidos. As mesmas dificuldades enfrentadas em todo o mercado. A gente sempre também complementa a necessidade do uso racional desses equipamentos de proteção individual. Se consegue adquirir, se consegue comprar, se consegue disponibilizar para as unidades, né, é necessário e fundamental que o uso seja o melhor uso possível, racional, para que a gente possa, para que não falte no momento de maior necessidade mais para frente. Especialmente, né, o uso desses equipamentos pela rede de saúde proporcional ao risco enfrentado por aquele que está sendo atendido ou aquele que está atendendo no momento do dia a dia na saúde. Então, é sempre importante dizer que tem que ser feito o uso racional dentro das normas que são colocadas, por exemplo, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Só para se ter uma ideia, né, eu acho que até do ponto de vista da ilustração, né, para quem nos assiste, do desafio logístico que é o abastecimento das nossas unidades de saúde estaduais, esse esforço gigantesco que nós temos feito, apenas de máscara cirúrgica, e aqui eu estou me referindo só a máscara cirúrgica, fora as máscaras N95, fora todos os outros conjuntos de EPI, hoje a rede pública estadual tem consumido algo em torno de 80 mil máscaras cirúrgicas por dia.
né, o que significa mais de 560 mil máscaras cirúrgicas por semana, quase mais de 2 milhões de máscaras cirúrgicas por mês. Quer dizer, é um conjunto logístico muito forte que precisa estar funcionando. Nós temos uma central de abastecimento logístico na saúde. Estava vendo aqui o número, né, nós adquirimos essa semana mais 1 milhão de máscaras cirúrgicas. Aí você diz, não, 1 milhão de máscaras, é muita máscara cirúrgica, mas a gente está falando aí de menos de 2 semanas, né, de máscara cirúrgica diante, né, da complexidade que é hoje tratar essa pandemia, onde todos os profissionais dentro de uma unidade hospitalar precisam estar adequadamente paramentados. Então, há um grande esforço logístico, né, que precisa ser compartilhado por todas as unidades de saúde também, para que a gente tenha também um controle rígido no fornecimento desses materiais, para que não haja desperdício diante da necessidade que se tem, né, de a melhor utilização, né, desses materiais imprescindíveis à assistência à saúde nesses tempos de pandemia. Vamos seguir com a pergunta de Marina Meirelles, do G1. A primeira confirmação de paciente com Covid-19 em unidades prisionais do Estado ocorreu no dia 13 de abril. Após o anúncio da testagem de detentos com sintomas gripais, o Estado contabilizou quantos testes e quantos deram resultado positivo. Quantos reeducandos estão isolados em presídios de Pernambuco? Alguém foi transferido para unidades de saúde? Bom, as populações mais vulneráveis têm uma atenção especial por parte do governo do Estado. As pessoas privadas de liberdade estão nesse grupo de maior vulnerabilidade. Pernambuco tomou, junto com a Secretaria de Ressocialização, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o secretário Pedro Eurico, que tem acompanhado isso diariamente junto às nossas equipes de saúde prisional, né, que são da Secretaria Estadual de Saúde, para poder fazer esse acompanhamento de todo o sistema prisional, que é uma situação que realmente nos preocupa. Então, ao todo, os nossos últimos dados aqui apontam que hoje nós temos 113 detentos monitorados com sintomas de gripe comum, casos leves. Tivemos 2 casos confirmados da Covid-19, uma mulher e um homem, ambos de 31 anos, que cumpriam suas sentenças. A mulher na colônia penal feminina do Recife e o homem na penitenciária agroindustrial de São João. Os dois eles foram hospitalizados, mas já receberam alta médica, né, estão em prisão domiciliar por determinação judicial. Seguindo com a pergunta da redação da Rádio Jornal. Considerando que até ontem Pernambuco havia registrado mais de 1.000 profissionais de saúde com Covid-19, 1/3 do número total de casos confirmados, qual a estimativa, em porcentagem, se possível, de reposição desses profissionais que precisaram ser afastados? Como repor tanta gente em tão curto espaço de tempo? Bom, essa é uma outra questão muito relevante, né? Pernambuco, diante, né, do que a gente já estava vendo ocorrer em outros países, nós nos preparamos, né, fizemos, a partir da determinação do governador Paulo Câmara, nós estamos fazendo a contratação, já contratamos, né, mais de 1.000 profissionais, né, por meio de concurso público e de várias seleções, isso tanto para permitir a substituição eventual de profissionais, como também para a ampliação de novos leitos, né, que nós, obviamente, estamos fazendo todos os dias nas nossas unidades. Então, há um conjunto, há um esforço concentrado, tanto para fazer as substituições, quanto para fazer as ampliações. À medida que os profissionais vão chegando, eles vão sendo lotados e, obviamente, num primeiro momento, eles podem substituir profissionais que estão se afastando. Ao mesmo tempo, um profissional como esse, na grande maioria das vezes, ele vai voltar ao serviço em 14 dias, o que vai permitir muitas vezes a ampliação, né, da capacidade de atendimento daquela unidade onde tinha um profissional substituindo. Nós estamos também
fazendo uma portaria que deverá estar saindo no Diário Oficial do Estado de amanhã para garantir a mobilidade interna, né? Nós já tínhamos feito uma portaria que falava no afastamento profissional, mas agora nós estamos falando do recrutamento da segunda linha, ou seja, de profissionais que estavam atuando em ambulatórios, né, em situações eletivas, eles passam a ser convocados para a linha de frente, aqueles profissionais que não se enquadram em situações de maior risco, ou seja, não são aqueles que têm maior idade, nem que têm comorbidade, dentro da nossa portaria. Então nós identificamos mais de 1.000 profissionais que estarão sendo nominados e chamados para ajudar nesse processo de substituição de profissionais. Então isso é muito dinâmico. Como eu disse, Pernambuco tem mais de 25.000 profissionais ativos na sua rede estadual e é preciso que haja uma solidariedade dentro dessa rede estadual entre aqueles que estão eventualmente numa condição de atendimento ambulatorial, ou seja, não estão nos plantões, nos serviços de urgência, mas diante da necessidade do serviço, é uma previsão do Estatuto dos Servidores Públicos, poderão ser convocados, e já estão sendo, como eu estou dizendo, a partir de amanhã, para que iniciem, muitos deles, treinamentos, para que possam ocupar, eventualmente, a linha de frente, substituindo colegas que, eventualmente, estejam se afastando por doença até que eles voltem. Então, esse é um processo extremamente dinâmico também, que está sendo coordenado pela nossa Secretaria Executiva de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa permitir essa mobilidade e evitar o desfalque de escalas de plantão que poderiam comprometer a assistência à saúde. Então, o compromisso, acho que todo servidor público estadual tem, né, nós acreditamos muito nesse compromisso de todos os servidores públicos estaduais, que nesse momento precisam ajudar na composição dos quadros diante da pandemia. Então, isso está sendo feito no Diário Oficial do Estado de amanhã. Uma parte desses profissionais também estão sendo convocados para compor o Atende em Casa. Então, amanhã também vão aparecer alguns profissionais com mais de 70 anos, mas esses profissionais não vão para a linha de frente. Eles estão sendo convocados para dar resposta ao Atende em Casa, que é o nosso programa de teleconsulta que surgiu no Recife. Amanhã, inclusive, a gente está prevendo mais uma ampliação para São Lourenço da Mata e Camaragibe, né? Então, todo dia ele está buscando crescer, né? Para que a gente possa também reforçar o nosso programa de teleatendimento. Jailson? Complementando, o Atende Casa que em Recife já é um sucesso e tem tido uma avaliação muito importante, muito boa, muito positiva dos usuários, o que nos deixa muito satisfeitos e, sobretudo, também, doutor André, a questão de que muitos casos conseguem ser resolvidos ali na teleorientação, sem descuidar, né, de que se a condição clínica das pessoas mudar ao longo do período de observação, que as pessoas acessem de novo o aplicativo e possam ter seu encaminhamento eventual para uma unidade de saúde para fazer avaliação clínica. Mas com respeito à mobilização de profissionais, eu queria acrescentar duas coisas. Primeiro, que as providências do Recife são muito semelhantes às providências do Estado. O prefeito Geraldo Júlio anunciou essa semana a mobilização de 1.346 profissionais desde o início da pandemia, portanto, nessas últimas poucas semanas, para atuar na Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. Além disso, é importante aqui dizer que, para além dos profissionais de saúde, tem toda uma retaguarda importante de profissionais ali, auxiliares de serviços gerais, profissionais de apoio administrativo, que estão sendo emprestados por outras secretarias da Prefeitura, assim como aqui no Estado, para reforçar o time da linha de atendimento, da linha de suporte às unidades de saúde nesse momento de pandemia. E, por fim, dizer também que nós tivemos, em cima da estratégia de testagem, que começou muito bem colocado aqui pelo secretário André, no protocolo estadual de testagem prioritária de profissionais de saúde, que o Recife também subscreve, a coleta de exames é feita em unidades de referência
do próprio servidor, do próprio colaborador, mas nós também aqui em Recife fazemos em algumas unidades referência para toda a cidade, inclusive para profissionais da rede privada. Então fazemos essa coleta. Hoje tivemos uma procura bastante importante dessas unidades e o que gerou a medida necessária de descentralização. Então nós já estamos ampliando o número de lugares, localidades, de unidades onde há testagem desses profissionais, para que nós possamos então deixar mais perto e mais conveniente para o servidor para fazer essa testagem já a partir dos próximos dias também em Recife, essa que foi uma necessidade observada a partir da procura das unidades que estão fazendo testagem aqui na cidade. Só para reforçar, a portaria que está saindo amanhã no Diário Oficial do Estado convoca 1.092 médicos diaristas, 75 médicos com 70 anos ou mais para o Atende em Casa, além de 702 outros profissionais para que possam iniciar o processo de substituição de outros profissionais da linha de frente. Então esse processo vai ser coordenado, como eu disse, pela nossa Secretaria Executiva, né, e de acordo com as necessidades, outros profissionais poderão ser convocados. Acabei de me recordar que hoje participei com o governador Paulo Câmara da antecipação do processo de formatura da Universidade de Pernambuco, da turma 103, da 103ª turma de Medicina da Universidade de Pernambuco, onde eu e o doutor Jailson, aqui, com muito orgulho, certamente nos formamos. O governador teve a oportunidade de convocar esses profissionais médicos para se somarem aos esforços de enfrentamento da Covid-19, todos muito confiantes, concentrados. A gente pôde ver pelo discurso da paraninfa, a doutora Rayane, agora a doutora Rayane, né, como estão empolgados, né, em poder estar vindo servir ao povo de Pernambuco, né, podendo colaborar já com o enfrentamento da Covid-19. Então, queria aqui mandar um abraço para todos os formandos da Universidade de Pernambuco, da turma 103, reforçando, né, esse convite, esse reforço para todos os médicos que estão se formando nesse período. O SUS e o povo de Pernambuco precisam muito de vocês e sejam bem-vindos ao front, né, do combate ao enfrentamento da Covid-19. Vamos seguir, pois não. Evaristo, só para não perder a deixa, esse momento emocionante aqui, só queria registrar que esses alunos da turma 103 escaparam de me ter como professor. Eu sou professor, além de ex-aluno, com muito orgulho da Universidade de Pernambuco, sou professor da disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, licenciado para estar na secretaria. Então, queria aqui também mandar esse abraço aos novos médicos e bem-vindos a esse momento tão importante de enfrentamento. Certamente, vocês, como todos aqueles que estão hoje nesse enfrentamento, terão muito orgulho de ter participado desse momento que é histórico para a saúde pública em toda a humanidade. Vamos seguir agora com a pergunta de Irce Falcão, do portal Folha de Pernambuco. Na sexta, foram anunciadas as primeiras coletas em profissionais da segurança. Quantos profissionais já foram testados e quantos positivaram até o momento? O dado que eu tenho aqui são de 18 confirmações na segurança pública, 225 testes. É isso. Agora a pergunta de Emília Lucena, da Rádio Folha FM. A emissora recebe denúncias diariamente de ouvintes que precisam trabalhar e continuam pegando transporte público transportes lotados. Apesar das empresas se comprometerem a fazer higienização nas garagens dos veículos, o que pode ser feito? Este não é um meio de forte contaminação? Bom, a gente tem procurado, através da nossa secretaria responsável, né, por essa situação, buscado junto às empresas, né, trabalhar fortemente nessa questão da higienização, na ampliação, né, da frota, reforçar que só deve realmente sair de casa e pegar o transporte coletivo, porque é sim um meio, né, de contaminação. As pessoas que vão fazer atividades imprescindíveis, né, a gente quer reforçar essa mensagem, né, para que a gente possa evitar, né, de estar sendo meio, né, de contaminação. É fato que
o direito de ir e vir para essas pessoas, em especial as pessoas que estão buscando, né, trabalhar para as atividades essenciais, precisa ser garantido, né, e, eventualmente, a gente precisa trabalhar fortemente para que as empresas procurem cumprir, né, o seu mistério e garantir um transporte público de melhor qualidade. A pergunta agora é de Carlos Madeiro, do UOL. Qual a quantidade de testes que hoje ainda aguardam resultados em Pernambuco, entre suspeitos internados ou não, e mortes suspeitas em análise? Há ainda, na ótica de vocês, uma subnotificação acentuada de casos? Bom, Pernambuco, nós temos uma vigilância muito ativa, né, uma vigilância muito responsável, muito transparente. Nós temos procurado identificar cada situação, né, que ora interna, né, em terapia intensiva, ora interna em enfermaria, e fundamentalmente também aqueles casos que evoluem para morte. Então, Pernambuco tem buscado fazer um cerco verdadeiro a todos esses casos, para que a gente não deixe nenhum caso de síndrome respiratória aguda grave que venha a falecer durante o seu processo de atenção à saúde sem que haja um diagnóstico focado na questão viral. Então, a gente precisa garantir, né, a coleta, e temos garantido a coleta, né? A gente já tem um conjunto expressivo, né, de mortes por síndrome respiratória aguda grave, que tem necessidade e tem sido testada, né, para a Covid-19 e para outros vírus. Nesse momento, no dia de hoje, nós temos 89 mortes suspeitas em análise, dentre as 1.400 amostras que hoje estão dentro do laboratório central, e não só no laboratório central, porque essas amostras estão, uma parte delas no laboratório central, uma parte delas num laboratório contratado, privado, que é a Genômica, e uma outra parte na Fiocruz, no Instituto Ageu Magalhães. Com a nossa capacidade de processamento atual, que é, juntando esses três esforços, superior a 500 exames dia, né, nós temos capacidade de resolver toda essa demanda em até 3 dias. Então, esse tem sido o compromisso, né, de procurar, obviamente que há também uma parte da rede hospitalar que se utiliza de laboratórios privados. Então, é preciso entender que a gente aqui está falando do processamento que é feito via LACEN, coleta de amostra e processamento que é feito via LACEN. Então, a gente não acredita, a gente tem visto algumas situações em outros estados, não vamos comentar aqui, mas tem visto situações em que os números de mortes que são divulgados não têm tido uma boa correlação com o número de enterros, né, que ampliou, né, de uma forma muito substancial. Pernambuco não quer ter esse tipo de surpresa, por isso nós fazemos questão de investigar, né, fortemente todos os acontecimentos. Às vezes fica até difícil de compreender, né, por que é que Pernambuco tem um número de 22 óbitos e o Brasil, por exemplo, ontem mostrou 130 e poucos óbitos. Pernambuco, será que é Pernambuco que está tendo mais de 10% dos óbitos do Brasil? Ou será que os laboratórios não trabalharam tão efetivamente no dia de ontem, que foi um feriado? É preciso começar a fazer essas perguntas. Nós temos compromisso em trabalhar todos os dias para esclarecer todas as questões relativas a exame, não abrimos mão disso. Agora, não adianta também fazer algumas comparações, né, com aquilo que não é possível comparar. Ritmo de testagem, vigilância ativa, vigilância transparente, a gente precisa, né, também considerar quando a gente faz análises, né, desses números, comparativas em especial. Eu queria pedir permissão para retornar aqui, André Evaristo, à pergunta anterior. Acho que tem uma informação pertinente, a pergunta de Emília, em relação ao transporte público, é lembrar da importância dos esforços da sanitização
que é feita pelos agentes de saúde ambiental e controle de endemias nos grandes corredores de circulação, terminais integrados e nas paradas de ônibus, para garantir ali a aplicação de um desinfetante químico que deixa um efeito residual protetivo de 24 horas. Isso é feito diariamente para ajudar também nesse esforço. Lembrando que a limpeza, como o Dr. André falou, e a desinfecção dentro dos coletivos é de responsabilidade das empresas rodoviárias e, por isso, nós temos essa participação. A outra complementação que eu gostaria de fazer, a pergunta de Carlos Madeiro, em relação à questão da notificação e da eventual subnotificação, é importante que a gente lembre o comportamento do vírus numa comunidade, numa sociedade qualquer, né? Se a gente puder expressar aqui que se a gente pudesse pegar 100 pessoas e essas 100 pessoas representassem a população do Recife nas suas idades diversas ou a população de Pernambuco, para cada 100 pessoas, 80 vão entrar em contato com o vírus e não vão desenvolver nenhum sintoma. São chamados casos assintomáticos. Dessas 100 pessoas, 20 desenvolveriam alguns sintomas. Dessas 20 pessoas, 16 desenvolveriam sintomas leves, sintomas que, por exemplo, seriam resolvidos pelo aplicativo Atende em Casa, seriam orientados a ficar em casa acompanhando esses casos. Dessas 20 pessoas, ou dessas 100 pessoas, 4 fariam síndrome respiratória aguda grave e uma precisaria de UTI. Então, quando a gente foca a vigilância no chamado espectro mais grave da doença, a gente está fazendo um trabalho muito importante que nos permite inferir, inclusive, a circulação do vírus em todo o estado ou em toda a cidade, e por isso que a gente afirma com tanta segurança que o vírus circula em todas as regiões da cidade, por exemplo, do Recife, porque a gente estima e infere a partir do número de casos graves, do espectro mais grave da síndrome respiratória aguda grave, ou de casos confirmados em UTI. Então, para cada caso confirmado de UTI, em outras palavras, nós estamos falando de 100 pessoas infectadas pelo vírus numa determinada circunstância, num determinado território. Então, por isso que este enfoque na testagem do espectro mais grave é tão relevante, é tão importante, faz sentido no sentido de acompanhar o desenvolvimento da doença, o desenvolvimento dos sintomas ou, enfim, da circulação do vírus numa determinada região. Vamos seguir aqui para a pergunta de Ana Maria Nascimento, do Diário de Pernambuco, que é a última pergunta de hoje. Em alguns municípios do interior e em bairros de cidades da região metropolitana do Recife, constatamos muita aglomeração pelas ruas, especialmente nos centros comerciais e nas proximidades de bancos e casas lotéricas. Em algum momento o Estado pensa em usar a polícia para dispersar as pessoas ou realizar algum tipo de orientação à população? Bom, orientação à população é tudo que nós temos procurado fazer, né? Obviamente, um esforço conjunto. A gente já falou aqui sobre o uso de força policial, nós sempre preferimos, né? E já tivemos vários casos de ter que conduzir pessoas à delegacia para lavratura de termo circunstancial de ocorrência, por desobediência a decretos. Há um relato, né, de milhares de ocorrências desde esse processo de restrições que foram colocadas. A gente acha que o limite dessa situação, né, para que a gente possa ter uma quarentena mais forte ou um isolamento social mais rigoroso, necessariamente passaria pela conjunção de esforços de uma política nacional. É muito difícil, eu tenho já repetido isso algumas vezes, é muito difícil praticar um lockdown ou uma quarentena absoluta numa localidade com grande concentração de pessoas como a gente tem aqui, sem que tivesse o apoio, né, do governo federal. Muito pelo contrário, a gente sabe, né, que há uma posição em contrário a essa, o que dificulta muito, né, e é, em parte, responsável por esta dificuldade que a gente tem também de ter uma mensagem única. Mas sempre foi uníssono, né, nossa
recomendação sanitária para as pessoas, né, de que devem ficar em casa, só devem sair efetivamente se for algo imprescindível, né, e o uso da força policial tem suas limitações, né, de acordo com as estratégias, né, que se pode utilizar, né, pela Secretaria de Defesa Social. Isso é ponderado toda vez que se vai fazer alguma intervenção, né, para que a gente possa atingir o objetivo. Bom, essa foi a última pergunta. Doutor Jailson, deseja acrescentar algo? Se você me permite, Evaristo, acho que é uma convocação também aqui às lideranças das comunidades, dos municípios, dos estados, das comunidades, municípios, enfim, vereadores exercem liderança local, presidentes de associação de moradores, clubes de mães, associação de, enfim, organização e condomínios, né? É a convocação de que essas mensagens que são dadas aqui rotineiramente, diariamente, sejam repassadas, sejam reforçadas. Os esforços que a Prefeitura tem feito, que o Governo do Estado tem feito, que os governos municipais têm feito, por exemplo, em Recife, utilizando novas tecnologias, uso de drone nas comunidades que têm apresentado maior mobilidade e movimentação para fazer sinalização, uso dos carros de som na linguagem falado pelo próprio agente comunitário de saúde daquela região, tudo isso para tentar tocar as pessoas nesse sentido educativo. A gente aqui faz uma convocação às lideranças que nos ouvem, lideranças religiosas, lideranças da sociedade civil, que possam, e que já têm feito muito esse reforço, mas que possam também utilizar suas redes sociais, utilizar as suas redes sociais virtuais, mas também aquilo que conseguem conversar na comunidade, guardando o isolamento domiciliar, para que todos, nesse momento, realmente possam seguir as orientações e ficar em casa. Doutor André, algo mais? Não, só agradecer. Obrigado. Bom, sendo assim, agradecemos a participação do secretário André Longo, do secretário Jailson Correia e de Sueli, também aqui, que foi a nossa intérprete de Libras de hoje. Boa noite a todos e obrigado.